Saúdo a todos, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Eu lerei dos versos 1 a 18, e essa será a porção que, pela graça do Senhor Deus, nós iremos expor nesta noite. Diz assim então a santa palavra do nosso Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez a voz do céu, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por três vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Meus queridos, tendo orado ao Senhor Deus por esse momento da pregação da palavra, vamos então dar continuidade a ela. Você já foi mal interpretado alguma vez? Você já foi mal entendido alguma vez? E antes mesmo que você pudesse se explicar, alguém te julgou e então apareceu com 7 pedras na mão, começando a dizer que você está errado e que aquilo que você fez e a sua intenção era errada. Você já passou por isso alguma vez na vida? Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Pedro experimenta isso. Nós vimos na última ocasião. O capítulo 10 é um grande capítulo onde nos mostra 2 visões. Como um anjo apareceu a Cornélio, mostrando que as suas orações tinham sido ouvidas. E então o anjo diz: Cornélio, envia homens até Jope, onde está lá Simão. E depois então, paralelamente, um anjo aparece, uma visão vem até Pedro na hora do almoço. Alimento vem diante dele. Deus fala: Pedro, mata, come. E ele diz: não, Senhor.
Então vimos que depois o Espírito direciona Pedro até lá, a casa de Cornélio, onde Cornélio reúne amigos íntimos, parentes próximos, e ali Pedro prega o Evangelho. E naquele momento, então, não somente a obra do Espírito é confirmada na vida de Cornélio, mas também pessoas que não conheciam a Cristo são salvas. Ali é o primeiro relato onde o Evangelho sai dos limites da Judéia, da Galileia, de Samaria e começa a chegar nos confins da terra, exatamente cumprindo-se aquilo que o Senhor Jesus disse, que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Galileia, em Samaria e até mesmo nos confins da terra. Cornélio e sua casa, então, são os primeiros gentios alcançados pela palavra. O texto nos mostra que, em primeiro lugar, os irmãos da circuncisão resistiram a isso. Esse é o nosso primeiro ponto. A resistência dos irmãos da circuncisão, quando ouvem falar dessa notícia. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui a defesa de Pedro. A defesa de Pedro. Quando ele é mal entendido, Pedro se defende e explica. E em terceiro e último lugar, nós vemos a reação dos irmãos da circuncisão diante da defesa de Pedro. Essa é a ordem dessa história. Em primeiro lugar, os irmãos da circuncisão, como eles resistem à conversão dos gentios. Em segundo lugar, a defesa de Pedro. E em terceiro lugar, como eles reagem à defesa de Pedro. Vamos por partes. Em primeiro lugar, volte seus olhos para o verso número 1. Diz assim o texto: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Perceba, a notícia correu rápido. Cesareia não ficava tão distante de Jerusalém. O texto nos diz então que chegou ao conhecimento dos apóstolos e também dos irmãos que estavam ali na Judéia, que os gentios haviam sido alcançados pela Evangelho. E os irmãos da circuncisão então, tão logo Pedro entra em Jerusalém, eles não dão descanso a Pedro. Diz o texto que eles dizem, que eles arguem Pedro. A palavra argui aqui, irmãos, é exatamente como alguém que faz perguntas a outra pessoa, mas por detrás nós percebemos que já está um julgamento. Essa arguição, essas perguntas dos irmãos da circuncisão, que eram irmãos judeus, alcançados pelo Evangelho, mas que ainda tinham dificuldade de entender como Deus ele desejou alcançar os gentios. Esses irmãos vão até Pedro. Eles julgam Pedro no seu coração. E eles sentenciam Pedro no seu coração, sem mesmo ouvir aquilo que Pedro tinha a dizer. Eles arguem. E aqui há uma acidez na fala deles. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles falam com nojo do apóstolo. Olha, irmãos, eles tinham uma tradição de que os judeus não se aproximassem dos gentios, uma tradição de um falso entendimento da Escritura, uma tradição não baseada na Escritura. E o apóstolo Paulo combate isso lá em 1 Coríntios 7, versos 18 e 19, é a sua Bíblia lá. 1 Coríntios 7, 18 e 19. O apóstolo Paulo diz assim: foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Verso 19, a circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Em outras palavras, o que vale é o sola Escritura,
é viver segundo o que a Escritura nos ordena, não tradições que homens inventaram. Mas era isso que dominava o coração daqueles irmãos. E baseado nessas tradições, eles julgaram e condenaram já o apóstolo Pedro. Então aqui vemos a resistência dos irmãos da circuncisão. O coração deles está resistente a ouvir Pedro, mas em segundo lugar nós vemos a defesa de Pedro. Esse é o nosso segundo ponto, a defesa de Pedro. Pedro então começa a falar. Diz o verso número 4, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: ora, o apóstolo Pedro percebeu que ele estava sendo mal entendido, mal interpretado. Ele percebeu que os irmãos nem deram espaço para que ele se explicasse. Como Pedro reagiu? Por muitas vezes nós ficamos indignados e terminamos pecando, mas perceba que Pedro aqui agiu de forma paciente. Ele faz uma exposição. Ora, quem faz uma exposição, quem conta uma história, como Pedro contou aqui, demonstra paciência. O apóstolo Pedro aqui então tem uma disposição de paciência. O tão impossível Pedro mostra que o Senhor Deus aqui está trabalhando no seu coração. Ele não reage impulsivamente. Ele age semelhante ao Senhor Jesus. Exatamente quando foi muitas vezes mal interpretado, julgado e condenado no coração de muitos homens. O Senhor Jesus, de forma mansa, ele respondia. Ele tolerava todas aquelas falsas acusações, inclusive dizendo que ele tinha demônio, mas ele respondia com paciência. Ele é manso e humilde de coração. Pedro aprendeu com o Senhor Jesus. Ele está refletindo aqui o que o seu mestre vivia. Perceba que então Pedro conta a sua experiência pessoal. Ele não omite nada. E nós já vimos um relato, não vamos ler toda a história mais uma vez. Mas o que é interessante é que Pedro olha para aqueles irmãos e pacientemente, com o seu Deus trabalhando no seu coração, Pedro se vê naqueles irmãos. Ora, há pouco tempo atrás, o Senhor Deus havia baixado um lençol, algo como um lençol diante de Pedro, e dito: Pedro, mata e come. E ele disse: não, Senhor, de forma impulsiva. Há pouco tempo atrás, Pedro havia mostrado que o seu coração estava bloqueado para entender que os gentios também iriam ser alcançados pelo Evangelho. Há pouco tempo atrás, Pedro era exatamente igual a esses irmãos. E Pedro então olha para eles e se vê neles. É isso que aqui Pedro experimenta. E perceba que ele não é orgulhoso. Ele mostra o seu pecado. Ele conta que ele resistiu a Deus. Ele conta que ele disse: de modo nenhum, Senhor. É interessante isso, porque Pedro agora entende que era Deus com aquela visão, mostrando, falando com ele. Pedro podia muito bem ter escondido essa parte da história, pulado ela, mas ele mostra, ele conta que ele resistiu a Deus. Ele disse não a Deus: não vou comer. Pedro mostra aqui o seu coração humilde, não orgulhoso. Perceba que então ele mostra também a ordem que ele recebeu, a ordem divina. E ele mostra como isso não foi da sua cabeça. Ele resistiu, mas o Espírito convenceu. Ele disse que o Espírito havia enviado homens até a sua casa. Foi na autoridade do Espírito que ele fez todas essas coisas. O Espírito falou com eles. Ora, meus queridos, mas nós sabemos que nos nossos dias o Espírito continua falando, não mais como naqueles dias falou ao apóstolo Pedro. A nossa confissão de fé diz
que a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradição dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. O Espírito continua falando, como ele está falando pela pregação nesse momento, mas não mais como naqueles dias, como ele falou a Pedro, dizendo: Pedro, vem homens aí, audivelmente. Hoje ele fala iluminando-nos pela palavra, e esse conhecimento é muito mais completo do que aquilo. Pedro então mostra que o que ele fez não foi da sua cabeça, foi por ordem divina, e também foi baseado na palavra. Veja o que diz no verso de número 15, o apóstolo Pedro: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pedro havia dito que o próprio Espírito falou que Pedro iria dizer palavras mediante as quais ele seria salvo, ele, Cornélio e a sua casa. Foi pela palavra, então, que Pedro também foi. Ora, meus irmãos, a palavra do Senhor. Mas que Senhor? Perceba, no verso número 16, ele diz assim: eu me lembrei da palavra do Senhor. Quem é esse Senhor? A quem Pedro se refere? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Pedro diz, citando aqui aquilo que o Senhor Jesus havia dito aos seus discípulos: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isto lá está lá em Atos 1:5. Cristo é o Senhor da palavra. É na autoridade dele, então, que Pedro age e Pedro vive. É esta palavra que é a base da vida dele. Esta palavra, inclusive, que é instrumento de salvação para Cornélio e sua casa. Perceba, ele diz isso. O anjo disse a ele que Pedro diria palavras mediante as quais ele seria salvo. Essas são as palavras do Senhor Jesus. E é isso que diz lá em Romanos 10, abra a sua Bíblia. Romanos 10, capítulo de número 10, versos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. O texto nos fala que é exatamente pela pregação que vem a fé, e é exatamente através da fé e pela fé somente que o homem é salvo. E é exatamente isso que aconteceu na casa de Cornélio. A palavra então guia Pedro até lá para pregar e ali haver salvação. É através tão somente da pregação que vem a salvação de forma ordinária. E como em nossos dias hoje a pregação tem sido substituída por diversos outros elementos que supostamente podem causar fé no coração das pessoas, que supostamente podem ser usados para que Deus fale aos corações dessas pessoas. Mas a palavra de Deus é tão clara, irmãos, para dizer que é pela pregação que vem a fé. É essa pregação que leva o apóstolo Pedro até lá. Ele então é testemunha do efeito dessa palavra. Ele diz no verso número 15 que quando ele começou a falar, caiu o Espírito sobre eles. E ele lembra exatamente daquilo que aconteceu em Atos 2. É isso que ele diz. Caiu como também sobre nós no princípio, lá em Atos 2.
Pedro então experimenta o efeito da palavra, o efeito da pregação na vida daqueles irmãos. E nós vemos então que se cumpre aquilo que o profeta, por excelência, proferiu. O Senhor Jesus disse que havia de descer o Espírito Santo e eles seriam batizados com o Espírito. Mas também disse, lá em João 14, 26, eu peço que você abra a sua Bíblia. João 14, 26, o Senhor Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pedro ainda não tinha entendido quando o Senhor Jesus fala lá em Atos 1,5 que o Espírito viria e iria batizá-los, mas agora ele se lembra. O efeito da palavra, depois de dias tendo sido dito ao apóstolo Pedro, cai no seu coração, passa do seu intelecto, da sua memória e chega ao seu coração e se ilumina os seus olhos. E então Pedro agora entende, ele se lembra daquilo que o Senhor Jesus falou. É isso que ele diz, que se lembrou da palavra do Senhor. Ora, aqui aprendemos que nós podemos contar as nossas experiências que temos com Deus, mas quando formos embasá-las, devemos embasar com a palavra. É isso que Pedro está fazendo. Ele conta toda a sua experiência, mas ele está mostrando como ela está baseada na palavra. Embasemos-la. Tenhamos as nossas experiências que são únicas com o Senhor Deus, mas embasemos-la na palavra. Ora, o Espírito então desce até ali e batiza-os. E vemos que nos nossos dias, aquele que é batizado com o Espírito Santo é exatamente aquele que foi convertido. É exatamente isso que o Pedro diz no verso 17. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando alguém crê no Senhor Jesus, então recebe o Espírito. E então é batizado, não com dons revelacionais de línguas de profecia, como aconteceu em Atos 2, mas é batizado exatamente, lavado no sangue do Cordeiro, de uma vez por todas. Você tem usado os dons espirituais que Deus te deu? Eu não falo de dons revelacionais, mas sim tudo aquilo que é virtude, tudo aquilo que é dom, é operado pelo Espírito, e nesse sentido é dom espiritual. Você tem usado-os para a glória do Senhor. Você tem usado para a edificação desta igreja. Glória a Deus que temos irmãos tão talentosos na nossa igreja, irmãos tão dispostos para trabalhar em nossa igreja. Continuem assim e também busquem, porque ainda há trabalho. Ora, nós vemos aqui então que o apóstolo Pedro, ele dá a sua defesa e ele diz no final dela: se Deus então fez isso, quem era eu para resistir a Deus? Ora, Pedro era o apóstolo. Não temos mais apóstolos hoje, mas ele de fato era um apóstolo verdadeiro. Um apóstolo verdadeiro, de fato, chamado por Cristo. Ele tinha autoridade, como poucos tiveram. Pedro então, no entanto, ele pergunta: quem era eu para resistir a Deus? Nós vemos então que homens, autoridades da igreja, eles não podem impor ou proibir o que a Bíblia não impõe ou proíbe, pois eles não são Deus. O apóstolo Pedro não se deu a ousadia de fazer isso, como hoje podemos fazer isso. Aqui está Pedro fazendo a sua defesa. Aqui está Pedro se explicando, com toda a paciência diante daqueles irmãos. Ele percebeu a acidez na fala daqueles irmãos.
mas Ele está de forma paciente e amorosa se explicando. E nós vamos agora em terceiro e último lugar. No terceiro ponto, nós vemos a reação dos irmãos da circuncisão. A reação dos irmãos da circuncisão. Perceba que diz no verso número 18: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Meus irmãos, ao ouvir a defesa de Pedro, aqueles irmãos que estavam tão movidos de acidez, aqueles irmãos que já estavam cheios de argumentos em seus corações, olhando para o apóstolo Pedro com olhares tão condenadores, diz o texto que quando eles ouviram essas coisas, apaziguaram-se, isto é, calaram-se, silenciaram-se, não apenas as suas bocas, mas os seus corações, deixaram de emitir juízo injusto contra o apóstolo Pedro. Acabou todo o argumento, acabou toda a acusação, apaziguaram-se. Eles desistiram da acusação, eles entenderam que estavam errados, eles entenderam que julgaram de forma injusta. E não somente eles fazem isso, mas eles são tomados agora juntamente com Pedro, que viu Cornélio e todos ali sendo convertidos. Eles são tomados de um ímpeto para glorificar a Deus por aquilo que o Evangelho faz na vida de pecadores. Diz o texto que eles glorificaram a Deus, eles adoraram a Deus, eles exaltaram a Deus, os seus corações foram cheios de júbilo, porque eles entenderam que Deus salva qualquer pessoa, Ele pode salvar qualquer um, Ele não faz acepção de pessoas, como vimos no último século. Eles glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ora, meus irmãos, aqui está diante de nós esses três pontos. Em primeiro lugar, a resistência dos irmãos da circuncisão. Em segundo lugar, a defesa de Pedro. E o nosso terceiro ponto foi a reação dos irmãos da circuncisão à defesa de Pedro. Mas que lições esse texto traz para nós? Como nós devemos aplicá-lo às nossas vidas? Eu quero aqui dizer algumas. Em primeiro lugar, por vezes, julgamos e até mesmo nos iramos sem ter ouvido o outro lado. O nosso sangue ferve em ira, sem nem ter dado a oportunidade do outro lado se explicar. Provérbios 15:28 diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Ora, como nós costumamos oscilar entre dois extremos. Ou nós ouvimos tudo e aceitamos tudo sem analisar e não julgamos. Ou nós julgamos demais. Ou nós somos demasiadamente críticos e ácidos. E todo mundo é culpado, só nós somos os corretos. Como nós oscilamos entre dois extremos tão facilmente, nos desviando para a esquerda ou para a direita. Mas é mais difícil ouvir e julgar. Mas perceba que os irmãos, apesar de julgarem errado, eles ouviram. Aprendamos. Se você julgou errado alguém, ou se você nem mesmo deu a oportunidade para que essa pessoa se explique, se você nem mesmo sabe aquilo que ela pensa, talvez seja importante que você dê essa oportunidade a ela. Converse. E depois, se você perceber que errou,
como os judeus da circuncisão. Apazigue o seu coração. Cale os argumentos. Cale as condenações. E glorifique a Deus. Essa é uma forma de aplicar esse texto à nossa vida. Em segundo lugar, seja paciente e considere o contexto daqueles que não entendem. Ora, meus irmãos, Pedro, como vimos há pouco tempo atrás, pensava exatamente como aqueles irmãos da circuncisão. Mas agora a mente dele mudou. Deus iluminou e agora ele entende que ele salva quem ele quer. Mas agora Pedro está diante desses irmãos que pensam exatamente como eles pensavam antes. Como Pedro pensava antes. O que Pedro faz? Como dono da verdade, Pedro agora esmaga esses irmãos. Como aquele que agora é iluminado e entende. Ele diz: vocês estão errados, vocês são burros, vocês... Não. O apóstolo Pedro, pacientemente, ele considera o contexto daqueles irmãos. Ele considera a limitação, porque ele mesmo era limitado antes. Ele considera que na verdade é Deus quem ilumina e faz entender. E se ele entende, é pela graça e não por ele mesmo. Então ele tem paciência. Ele considera que é o Espírito Santo que ilumina quando ele quer e a quem ele quer. Tenha também paciência. Há doutrinas que você entende hoje, que há pouco tempo ou algum tempo atrás você não entendia. Tenha paciência com aqueles que não entendem. Deus ilumina a tua mente. Ele pode iluminar a mente dos outros também. Tenha paciência, porque há pessoas em contexto de sofrimento, em que, embora o pecado delas não se justifique por causa disso, se torna mais difícil para ela, por causa do sofrimento, por causa da luta. E por vezes nós também não consideramos isso. Tenha paciência. Seja como Pedro. E como nós podemos aplicar isso, inclusive no nosso lar? Os maridos, como precisam ter paciência com suas esposas quando elas estão no dia das regras das mulheres. Sim, por vezes elas erram, elas respondem de forma áspera. Cada irmão tem uma forma de reagir, mas de uma forma geral, as mulheres se tornam elas se tornam mais iracundas, elas ficam mais facilmente iradas, perdem paciência por pouca coisa. E nós sabemos que, embora isso seja algo que envolva os seus hormônios, não dá direito para que elas pequem. Todavia, considere o contexto. Ela não está em dias normais, por assim dizer. Tenha paciência. Perceba como nós precisamos imitar, não meramente o apóstolo Pedro, mas imitar o Senhor Jesus. Aquele que era manso e tranquilo. Como os pais precisam praticar isso com seus filhos e ter paciência com eles, afinal de contas eles estão aprendendo, eles estão crescendo. Olha, irmãos, nós poderíamos aqui aplicar para muitas outras coisas, mas o cerne desta aplicação é: seja paciente e considere o contexto daqueles que não entendem. Em terceiro lugar, eu me dirijo aqui aos irmãos que foram eleitos oficiais. Vocês serão mal interpretados. Como Pedro foi mal interpretado, vocês serão. Como Pedro, por vezes até mesmo vocês não poderão nem dizer o motivo pelo qual estão agindo daquela maneira a todos os irmãos. E talvez apareça um irmão semelhante a esses da circuncisão, te acusando de forma ácida. Tenha paciência. Tenha paciência. Essa é uma das aplicações dirigidas àqueles que foram eleitos.
Mas não somente isso, especialmente aos presbíteros, a quem cabe guardar a doutrina. Pois enquanto alguém vem até esse púlpito pregar, é função dos presbíteros observar para que a fiel doutrina seja pregada, para que a igreja seja de fato alimentada com alimento são. Vocês devem proteger este púlpito de ensinos que não são bíblicos. Vocês devem proteger esse púlpito, inclusive, de entendimentos, como vemos nos nossos dias, de que o Espírito ainda continua se manifestando como nos dias de Pedro. Protejam com boa doutrina. Em quarto lugar, eu me dirijo a todos. Como você tem enfrentado as lutas e tribulações nas suas vidas, as dificuldades em suas vidas? Você já parou para pensar que Deus também faz isso para que você aprenda e depois ensine a outros? E depois seja instrumento para que os olhos de outros sejam abertos? Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro tinha a sua mente fechada, mas agora ele entende. Ele passou por toda aquela luta. Ele disse: não, Senhor, eu não vou comer. Mas depois que aquele objeto se recolhe, ele fica refletindo. Ele tem um embate interno. E tudo isso proporciona para que o apóstolo Pedro pudesse agora agir pacientemente para esses irmãos, sendo instrumento para que eles também pudessem entender como você tem passado pelas suas lutas. Não apenas chore, não apenas sinta a dor, mas amplie a sua visão para olhar para aquele que é o Deus sábio, inigualável. Agora talvez você não entenda, mas depois você irá perceber como você pode ser um instrumento de Deus para que Ele seja glorificado e outros entendam e superem aquilo que você tem passado hoje. Por isso, seja fiel ao Senhor, se apazigue diante da tribulação que Ele tem te enviado, seja ela qual for. Em quinto e último lugar, irmãos, nós devemos aprender aqui humildade. Sim, humildade. Quando Pedro conta o relato, ele não esconde o seu pecado. Ele poderia muito bem ter chegado no momento em que ele responde a Deus de forma pecaminosa e tuaz. E aqueles irmãos não iriam saber, afinal de contas, só estava Pedro e o Senhor naquela visão. Ninguém nunca saberia. Nós não saberíamos do pecado de Deus. Mas como eu pergunto, você tem coragem e humildade de tirar a capa da santidade, a capa daquela aparente santidade, quando você conta as suas histórias? Ou você transmite às pessoas uma história de si, de um super crente, uma pessoa que sempre obedece às Escrituras e omite os seus pecados? Que imagem de si você tem feito as pessoas terem de você? Não, irmãos, é verdade que nós não devemos ser ingênuos. É verdade que nós devemos aqui selecionar aquilo que queremos dizer sim, porque talvez ao contar certos pecados isso traga mais confusão e problema. É verdade que devemos inclusive zelar pela nossa honra, é isso que ensina o 9º mandamento, que devemos zelar não apenas pela honra do próximo, mas pela nossa honra. Mas é verdade também que por muitas vezes nós escondemos nossos pecados, tendo a oportunidade de ajudar outros. E nós escondemos por amor próprio, é por interesse próprio, é por egoísmo, é por orgulho, é para fazer com que outros tenham uma imagem de nós que nós não somos.
E na verdade, aquele que for humilhado, a palavra diz que será exaltado. Sim, porque se com Cristo, se o nosso pecado é publicado, isso nos leva até a cruz, nos leva até o arrependimento e mostra a glória de Deus. Como Deus transforma um coração pecador como o meu e o seu e nos faz mais santos. Se você conta uma história em que você errou, mas você aprendeu com essa história, você sim, por um lado, se descobre mostrando que é pecador, mas por outro lado você mostra a glória de Deus e você mostra que está em Cristo, que está sendo transformado à estatura de varão perfeito. Deus é glorificado e nós também somos honrados, ainda que sejamos desvendados, descobertos. Ora, meus irmãos, nós vemos diante desse relato como Deus muda a mente daqueles irmãos que tinham pensado de forma tão ácida, tão injustamente do apóstolo Pedro. Aqueles irmãos da circuncisão tinham julgado de forma injusta ele. Mas nós vemos a obra não apenas na vida de Pedro, nós também vemos a obra na vida daqueles irmãos da circuncisão. Que assim seja conosco, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te bendizemos. Obrigado pela tua palavra. Aplica, ó Deus, ao nosso coração. Faz-nos mais parecidos com Cristo. Pacientes, Senhor. Humildes. E que assim o teu evangelho brilhe em nossa vida. Brilhe na vida desta igreja, na vida de cada um que está aqui, Senhor. É no nome de Cristo que nós te oramos e nós te rogamos. Amém.